Fala tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flume Domina. Meu nome é Wallace e nesse vídeo vamos falar sobre Once Caldas, o adversário nosso de daqui a pouco. Vamos visualizar as estatísticas dele, como é que foi o desempenho deles nos últimos jogos e vamos comparar as estatísticas dele do campeonato deles lá com o nosso aqui. Mas antes eu vou convidar você a me seguir, me siga aí, por favor, vai me ajudar bastante, comenta e curta o vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas consigam também visualizar o que eu posto aqui no YouTube. Então vamos lá ao vídeo, vamos ao vídeo então, tricolor. Então a primeira coisa que a gente vai visualizar aqui, ó, o grupo Once Caldas. Once Caldas começa com a letra O, Fluminense começa com a letra F, Sun começa com S, União Espanhola com deveria estar tipo assim, eu sei que isso daqui não representa nada, tá todo mundo em primeiro, tá todo mundo em segundo e em quarto também, mas em ordem alfabética deveria ser Fluminense em primeiro, ou seja, a Conmebol não gosta do Fluminense, não gosta desse cara aqui não, ó, não gosta desse cara aqui não, a Conmebol, tipo, é complicado, já não gosta de brasileiro, em específico de brasileiro não gosta do Fluminense, não gosta, não sei porquê, mas vamos lá. A última vez que o Once Caldas jogou uma Libertadores foi em 2011, e a liga deles, a atual liga deles, parece que é muito naquele estilo que era o brasileiro até o que 2002, né, os 8 primeiros iam para mata-mata. Não vou dizer se é exatamente assim, mas parece, porque né, quando você passa aqui, ó, next group phase, ou seja, no grupo da próxima fase. Então, provavelmente, né, para você ter chance de ser campeão, você precisa estar entre os 8 primeiros e aí para frente você joga talvez o mata-mata. O Once Caldas está em 10º, vinha de 3 derrotas seguidas, um empate, um draw, né, e uma vitória. E aí com essa vitória eles conseguiram uma façanha de sair lá de 12º, 13º para 10º lugar. E aí dessas últimas 9 partidas aqui, eles perderam 1, 2, 3, 4, ganharam 1, 2, 3, 4 e empataram 1, ou seja, está bem equilibrado essas últimas 9 partidas que eles executaram. E depois de 3 resultados ruins aqui no campeonato, 3 derrotas, 1 empate, que provavelmente foi esse com o Deportivo Pereira fora de casa, eles em casa ganharam de 1-0 do Llaneros. Llaneros que está em 17º no campeonato deles, com 8 pontos e veio de 4 derrotas seguidas. Uma vitória e 4 derrotas seguidas esse Llaneros. O Deportivo Pereira, que está logo abaixo, 13º. O Santa Fé, eles perderam para o Santa Fé fora de casa, o Santa Fé está em 2º. E para o Tolima, eles perderam para o Tolima fora de casa também, o Tolima que está em 8º. E aí depois eles ganharam do Milionários, que está em 4º, em casa. Perderam fora de casa para o Vale do Par, que está em 12º. Ganharam fora de casa do Águias Douradas, que está em 16º. Ganharam de 3-1 em casa do Deportivo Pereira e perderam para o Júnior Barranquilla fora de casa. Esse time, o Once Caldas, tem uma altitude relativamente alta, né? 2,1 metros, 2,1 e nessa altitude não é tão ruim com 3.700, mas 3.500, por exemplo, que a gente vai enfrentar o São José depois, mas ainda assim incomoda um pouco, principalmente para quem teve bronquite e quem teve asma. Eu tive bronquite, fui pra altitude e você, tipo assim, você cansa muito rápido, cara. É surreal. Você cansa, tipo assim, minha esposa que não teve nada, cansava, mas eu cansava muito rápido. Eu subi um pouquinho de escada e já tava ali cansando por conta do... Não vem o ar, né? Não vem. Então, aqui foram as últimas 9 rodadas, a média deles é 6.1, eles fizeram 11 jogos, fizeram 11 gols e tomaram 15, ou seja, é um gol por partida feito e mais de um gol por partida tomado. Desses 8 gols aqui, 8 foram por assistências, ou seja, quase 80% dos gols deles foram gols de trabalho em equipe, provavelmente, né? Às vezes pode ser um cara que roubou uma bola, deu um passe e tal, mas só 3 que não foram assim, de assistência de alguém, foi um rebote, ou mesmo o próprio cara chutou, ele defendeu e no rebote ele acabou fazendo o gol. E aqui tá os últimos jogos, os placares, na média de idade 26.1 é relativamente baixa, mais baixa do que o Fluminense, pelo menos do ano passado. E aí vamos comparar agora com a do Fluminense. Vamos lá.
Se a gente for comparar só o brasileiro, que teve um jogo só, tomou 2 gols, um gol, nenhum feito, nenhuma assistência, 6.7 praticamente. Mas vamos aqui, ó, pro Campeonato Carioca, que foi o mais recente, né, e comparar 11 a 15 jogos. Eles em 11 jogos fizeram 11 gols, a gente em 15 jogos fizemos ótimo, a gente fez 18 gols, ou seja, mais de um gol por partida. Gols tomados, eles tomaram 15 gols em 11 jogos e a gente tomou 11 gols em 18 jogos. A gente tem uma média maior de gol por partida, eles têm média 1. Posse de bola, a gente tem 52, eles têm 47. Precisão nos passes, a gente tem 85%, eles têm 81%. Na acurácia, né, precisão de passe de bolas longas, eles têm 45.6, 46, a gente tem 54. Ficamos já 7 jogos sem tomar gol, ou seja, aqui está incluso também a final, a gente tomou gol, mas foram 2 anulados. Então, tipo assim, eu tiraria esse 7 e colocaria 6. E aqueles 2 jogos sem tomar gols, 0.7 gols cedidos por partidas nosso, 1.4 deles, ou seja, eles tomam 2 vezes mais gols do que o Fluminense toma, né? E o goleiro deles defende um percentual 33% a mais do que o Fábio, ou seja, ele defende uma bola salva 3.3 por partida e o Fábio uma média de 2.1 por partida. Eles ganham mais duelos, né, de dividida, 50%, a gente só 38.4. Isso é uma característica do Fluminense. O Fluminense não pega a segunda bola nunca. A gente percebeu isso no jogo contra o Fortaleza e também no jogo contra o Flamengo. Né, faltas por jogo, a gente está mais faltoso do que eles, né? A média do Fluminense até o ano passado, assim, era de mais 10. A gente está fazendo 14 faltas por jogo, isso porque provavelmente a gente não está conseguindo roubar a bola e a gente está fazendo falta, né? A gente tem 0.8 offsides, que é impedimento, eles têm 2.3. Eles chutam 8 vezes a média por partidas e a gente chuta 7 vezes em média por partida. E eles já tomaram 4 vermelhos, a gente tomou 1, aqui está 0, mas eu considero ali Freitas também como vermelho. Então essas foram as estatísticas primeiras, né, do time do Once Caldas e a comparação com o Fluminense. Os 2 melhores jogadores do Once Caldas têm as seguintes médias, vamos lá. Um deles é o Moreno, né, Dairo Moreno, 7.24. Ele é um atacante bem experiente, não é muito alto, estatura mediana, né, bate bem a bola e, apesar de não ter, né, duelos aéreos bons, ele é bom batedor de pênalti e bom de bolas longas. Ele teve nos últimos jogos aqui 7.1, 7.4, 7.4, 7.3 e um 6.7 lá atrás. Ele corre pelo campo todo, como vocês podem ver aqui no mapa de calor. Ele é bem regular ao longo dos anos, sempre nessa média de 7 alguma coisa, né? Tirando aqui o 6.96 em 2020, mas aí em 2020 a gente pode meio que observar como sendo um ano completamente atípico. O ataque dele é 69, né? Então o que isso representa? Vamos dizer que é como se ele estivesse acertando 70% dos chutes dele, né, no gol. A cada 10 chutes ele acerta 7, e aí a gente tem que analisar o percentual de gols dele, né? A gente, sem querer, eu acabei de tirar aqui, eu queria saber, vamos lá. Nos anos, ele ano passado fez 21 gols em 49 partidas, ou seja, uma média boa. E aqui, esse ano, ele está com uma média pior. Em 12 partidas, ele fez 4 gols e uma assistência. Ou seja, a cada 3 gols, a cada 3 partidas, ele faz um gol. E aí, aqui, ano passado, a cada 10 partidas, ele dava uma assistência e a cada, sei lá, tipo, a cada 50, 21, quase a cada 2 jogos, um gol. Quase, né? Mas se a gente for pegar em participação direta de gol, era uma participação direta de gol a cada 2 partidas. Então vamos imaginar que pela estatística é como se isso representasse de que se ele fez gol na última partida, ele não vai participar de gol agora contra o Fluminense. Mas a estatística não quer dizer que você vai ter sempre aquela tendência, existem pontos fora da curva, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então vamos ver aqui agora, away, como é que é o comportamento dele fora de casa. Fora de casa, ele em 5 jogos fez um gol. Ano passado, em 24 partidas, ele fez 8 gols e 2 assistências. Ou seja, ele é um cara que está presente fora de casa também, ele consegue executar um bom trabalho fora de casa. A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando ele vier para cá, né? Agora, como a gente vai enfrentar eles em casa, ele tem um percentual, uma nota bem melhor em casa. Em casa, já pulou para
uma participação de gols aqui muito maior. Ao invés de ser 0,4, aqui já está 0,6 por aí. 25, 13, né, 25 partidas, 16 participações em gols. Ou seja, ele é um cara bem participativo em casa a nível de fazer gols. Como é ele a nível de chute? Chuta muito, né? Em 25 partidas do ano passado ele fez 90 chutes, desses 90 ele teve uma precisão aqui de 13. Né? Esse shot aqui, Toys é chute, esse shot que eu não lembro, é chute no gol? É, chute no gol. Ele tem 33% de acerto do chute. 33 não, 30 praticamente. 30% dos acertos de chute no gol. Desses 90, 33 foram na direção do gol e os outros 57 foram para fora. Desses 33, 13 foram gols. Ou seja, ele tem 33% de acurácia no chute. E desses 33% de acurácia no chute, ele tem 33% de eficácia nos seus gols. Não dá pra saber aqui se esses gols foram de cabeça ou se foram de chute e tal, mas porque esse chute é mais uma finalização. Então seria importante a gente ficar de olho nele, talvez fazer uma marcação um pouco mais pessoal nele, não deixar ele pegar muito a bola, porque ele é experiente, ele sabe os atalhos do campo, assim como todo atacante com uma idade maior. E o segundo jogador com maior pontuação é o goleiro James Aguirre. E aí, 7.2 para um goleiro, uma pontuação muito boa. Como vocês viram anteriormente aqui comigo, ele faz muita defesa, né? Ele tem uma média de 8 defesas por jogo, enquanto o Fábio tem 7. Então, se o Fábio agarra 7 vezes, ele agarra 8. Mas isso não quer dizer que ele talvez seja melhor do que o Fábio. Mas é uma estatística importante. O time deles provavelmente cede muito chute a gol e o goleiro agarra muito. Né? Apesar deles terem perdido umas 4 partidas nas últimas, não foram placares muito elásticos, né? Exceto um 3-1 que eles perderam. Não, 3-1 eles ganharam, 2-0, 1-0, 2-1, 2-0. Não, eles não tomam muitos gols. Então a gente vai enfrentar um time que não toma muito gol, um time que tem um goleiro que defende bem e na altitude. Então a gente tem que se preocupar em fazer aquele jogo de tentar vencer, mas se preocupando em, tipo assim, não tá dando pra vencer, vamos empatar, mas não vamos sair de lá sem um pontinho. Né? E aí é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu trouxe também 2 notícias aqui do que o Dairo Moreno, né, falou sobre o jogo. Aqui está em espanhol, deixa eu traduzir aqui. E aí, beleza, o que ele fala? Ele falou em entrevista antes do Once Caldas, que ele mencionou que o time está unido e que será guerreiro para defender as cores do time. Isto é sobre unidade, disse ele. Quando o grupo está unido, é difícil derrotá-lo. Isso é verdade. Se o time está unido ali, é todo mundo jogando pelo clube. E eu acho que talvez esteja faltando isso para o time do Fluminense. Né? O time se reunir para tirar um técnico é complicado. Pode ser que o time esteja realmente unido, mas se o time tivesse reunido em prol do Fluminense, apesar do Mano, o time estaria, né, lutando ali. E não foi uma coisa que eu percebi nesses últimos jogos. Correr pode até correr, mas, tipo assim, garra é outra coisa. O jogador sabe que o Fluminense é favorito, mas lembra que os adversários foram assim também em 2004, quando o Once Caldas ganhou a Libertadores. Éramos assim em 2004, ninguém nos considerava favoritos, mas aos poucos fomos levando jogo a jogo, sempre entrando com dedicação e luta. Verão uma equipe com entrega. Né? Ele até chama o time, somos um time de guerreiros com muita ambição e um forte desejo de vencer. É a primeira vez deles na Sul-Americana. Eles já passaram pela fase classificatória, mas perderam. E aí, dessa vez, eles estão lá dentro mesmo. Somos um time de guerreiro. Ou seja, é o que ele fala, que eles são um time de guerreiros contra o time de guerreiros. Vai ser uma partida curiosa, né? E o Marcão conta como preparou a equipe. E aí eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa interessante lá embaixo. O Marcão está confiante, fala que teve uma conversa. E tem um lugar aqui do lugar que fala que tem pouco tempo. Vamos lá, cadê? Com apenas um treinamento, mostrou confiança.
Muita mensagem, conversa, falei, conversamos muito para ajeitar algumas coisas, jogo difícil, mas confiança de todos, será um grande jogo. Cara, tem algum lugar que fala, apesar do pouco tempo dele, com pouco tempo, Marcão, cara, o título fala que é pouco tempo do Marcão. Cara, o Marcão tá desde sempre no Fluminense, então, tipo assim, é relativo isso, é pouco tempo dele como técnico, né, só segunda e hoje, mas ele já tá lá desde sempre, ele conhece o clube, ele conhece os jogadores e tal. E aí vamos aos comentários, não sei se você tem aquela necessidade de ver, né, comentário, mas tem um aqui que eu pessoalmente fiz. Se você tiver interesse de ver qual seria a minha escalação já para o jogo contra o Fortaleza, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Mas esse Leonardo Vescov aqui, ele falou exatamente o meu time. Ou, Leonardo, se você estiver vendo esse vídeo, cara, aperto a mão, concordo com tudo, cara, concordo com tudo. Mesmo Fábio, primeiramente, né, ele fala que é com 3 zagueiros, eu colocaria 3 zagueiros. Se tu quiser, Leonardo, se tu estiver me ouvindo, vê meu vídeo depois que, cara, tá igualzinho. Inácio, Thiago Silva Freitas, Thiago Silva como líbero, né, Canóbio, Hércules, Martinelli, foi exatamente com esses caras que eu ia colocar. Ganso ou Lescano, exatamente, o Ganso na época ele não iria jogar, né, eu colocaria o Lescano ali no meio, né, o Fuentes talvez mais lateralizado, mas como o Fuentes não estava machucado, não coloquei ele na escalação, né, Arias e Cano, com o Arias jogando livre ali por todo lugar, podendo tabelar com a esquerda, a direita, com o próprio Cano. Cara, exatamente esse time que eu colocaria para jogar. Só que parece que essas novas não, né? Parece que essas escalações antigas morreram. Parece que todo mundo hoje só sabe 4-3-3, 4-3-3. Isso já tá me dando nervoso. O Guardiola acabou com a ideia de 4-3-3 quando ele só começou a jogar com 4-3-3, todo mundo só começou a jogar 4-3-3. Tipo assim, quando tem uns 2 jogadores absurdamente rápidos pelas pontas, pô, beleza, vai funcionar, mas quando tu joga de posse de bola, às vezes fica complicado. E quando você não tem um jogador que vai fazer essa armação para esses 2 caras correrem com velocidade, não funciona ainda mais. E quando você já tá manjado e os jogadores, o técnico do outro time coloca às vezes 2, 3 caras para marcar a lateral direita e a lateral esquerda, a solução é pelo meio. E quando você, né, coloca 3 zagueiros e abarrota o meio, cara, tu ganhou ali, pelo menos tu pode perder por um contra-ataque, por uma bola de cabeça e tal, pode, porque futebol tudo pode acontecer, mas tu vai pelo menos tendo superioridade numérica, você vai controlar aonde o jogo acontece, que é no meio. O Fluminense não tem controlado jogo nenhum. Os 2 únicos jogos que o Fluminense controlou foi contra Volta Redonda, do 4-0, e mesmo assim o Fluminense não foi superior nos 90 minutos do jogo, e contra o Águia de Marabá. Mas aí são 2 pontos fora da curva. Agora a gente precisa ver exatamente como é que esse time está. Saiu alguém que estava incomodando o time, beleza, agora vocês vão jogar pelo Fluminense? Cara, se apesar disso eles não jogarem pelo Fluminense, desculpa, mas pode mandar todo mundo pra rua. Porque o Fluminense é time de guerreiros. E se você não tá lutando, se você não tá guerreando, então tu não é um guerreiro, então tu pode dar tchau. Né? Porque a gente aqui, a gente torcedor, apesar do Fluminense às vezes não jogar bem, apesar do não jogar bem, a gente quer raça. E aí o Fluminense não tá jogando nem com raça, nem jogando bem e também não tá ganhando. Então, vamos tricolores, vamos embora. Vamos ser campeão da Sul-Americana. E o primeiro jogo é hoje e vamos embora.